quanto eu ganhei versus quanto eu gastei sendo tatuadora fazendo um guest em São Paulo. Pra quem não sabe, eu sou tatuadora de Brasília e de vez em quando eu viajo pra São Paulo pra tatuar. E eu quero saber, você acha que compensa? E o primeiro custo é a passagem de ônibus, que eu gastei R$ 234,59. Eu fui de ônibus porque eu demorei para comprar passagem e aí a passagem de ônibus estava mais de R$ 3.000 para ir e voltar. Então eu acabei comprando uma passagem de ônibus, que foi até um custo relativo bom, né? Você sempre consegue passagem barata na Buser, independente do dia. E aí o segundo custo chegando lá foi o de R$ 5,40, que é a tarifa tradicional do metrô. Qualquer lugar que você for, você paga R$ 5,40. E já fui para minha hospedagem. Durante o percurso, comprei uma empadinha que custou R$ 8 e já fui direto para academia. A academia não me custou nada porque eu sou vinculada à rede Smart Fit e aí me ajudou muito porque eu cheguei e não podia fazer o check-in, então eu já fui direto, cheguei em São Paulo, já fui direto malhar e já tomei banho na academia pra logo depois tatuar. Então Smart Fit, você é uma mãe pra mim, obrigada. O ideal é que você chegue um pouquinho antes, chegue um dia antes para que a sua sessão ocorra tudo bem, você acorde tranquilo e vá para a sessão de tatuagem, e é o que eu geralmente faço. Mas dessa vez eu queria economizar ao máximo, porque eu tive alguns cancelamentos de tatuagem, então eu quis chegar no mesmo dia para economizar uma diária de hotel, né, de Airbnb. E por isso que eu cheguei assim, mas é bom você ter em mente que normalmente os check-ins são às 2 horas ou 3 horas da tarde em São Paulo e eles não são flexíveis porque são geridos por empresas. Então é bom que você se organize em relação a isso. Voltando para os custos, eu fui nesse restaurante muito delicioso, mineiro, que me custou R$ 52,80. Sim, as comidinhas em São Paulo costumam ser mais carinhas, mas elas são muito maravilhosas. Logo, já peguei um novo metrô para ir para a próxima estação e ir para o estúdio. Compensava muito porque era pertinho do metrô, então me custou R$ 5,40, que é a tarifa básica do metrô, né? E levei minhas coisinhas mesmo pro estúdio de tatuagem pra gente começar essa sessão maravilhosa. Esse estúdio que eu tô tatuando é o Estúdio Drage, já tatuei outras vezes. Ele é um estúdio maravilhoso e pra mim é muito importante que o estúdio seja legal, você tenha uma vibe assim mais feminina, para que minha cliente se sinta confortável, se sinta bem ali. E o estúdio tem o custo, né? E o custo que eu tive com esse estúdio foi da diária, que foi R$ 300. É claro que tem estúdios mais baratos e você pode pagar por hora também, mas pra mim é importante que fosse num lugar confortável, num lugar bem seguro pra mim também. E, portanto, isso é uma premissa no meu trabalho, né? Eu acabo pagando mais caro por isso, sim. Gente, chegou minha cliente e vocês não esperavam por essa. Eu tô tatuando uma famosa de SD. Ai, brincadeira. Essa é a Edna, minha cliente. Ela quis fazer uma tatuagem na clavícula, que é uma região muito delicada, muito linda, muito feminina. E eu amo tatuar. Dessa vez ela escolheu peônias e a gente criou tudo na hora. A gente já tinha algumas ideias, mas ela foi me dando mais inspirações. Ele me deu total liberdade para criar. E aí, uma tatuagem desse tamanho, com todos esses detalhes, quanto você acha que eu cobrei nessa tatuagem? Não vou falar agora não, vou falar só no final, depois que você vê o resultado dessa tatuagem que ficou maravilhosa. Eu não sei vocês, mas eu amei demais. A minha cliente amou demais também. E os tatuadores do estúdio também amaram demais, ficaram ali babando. E vou deixar uns takezinhos aí com os detalhes. E o resultado, o valor final que eu cobrei foi R$ 2.250 no dia, mais R$ 500 de sinal, ou seja, totalizando R$ 2.750.
tarde da noite, fui andando até o meu Airbnb para enfim fazer o check-in e descansar um pouco, que eu tava precisando. E o Airbnb que eu escolhi era pertinho do estúdio, 5 minutinhos andando, e custou R$320. Conheci o Airbnb, ele era decente, não é um dos melhores, mas é decente, gostei bastante. Tomei um banho, meio que já me arrumei, só vou passar um batonzinho depois pra ir pro Zouk, mas agora vou jantar. Eu pedi um poke do Maná Poke e vou provar aqui pela primeira vez esse poke. Enquanto assisto um vídeo e depois vou dançar. Um pokezinho do Maná. Tudo pronto, agora eu vou dançar Zouk. Segundo e último dia, domingo. E domingo é dia de quê? Paulista! Eu aproveitei um pouquinho para conhecer melhor o Airbnb, que tinha várias áreas em comum ali muito legais, mas eu decidi deixar a minha mala ali no Click Locker e fui logo para Paulista aproveitar o meu último dia em grande estilo, né? Daí eu fui nesse restaurante, que é um restaurante coreano, eu amo demais, fica na Rua Augusta. E assim, atendimento dos melhores, mas a comidinha é muito gostosa, me custou R$ 42,90. Voltaria? Não sei se voltaria mais, eu acho que eu cansei desse lugar. Mas o mais legal de tudo é conhecer essa Paulista, que me custa um total de R$0. Brincadeira, custa alguma coisa assim, porque eu não me aguento, eu compro as coisinhas, eu compro arte, eu pago artista, entendeu? Mas é uma coisa opcional, você não precisa fazer se você não quiser. Só se você sentir no seu coração mesmo. Daí, ó, você pode ouvir música boa, conhecer Hare Krishna. Você pode conhecer várias artes maravilhosas, pessoas pintando ao vivo. Gente, assim, tem tudo de bom. E de quebra, eu ainda participei de uma aula gratuita no MASP. Vocês vão ver aí eu brincando de bambolê. Super legal. E olha lá pro céu. Fortalece toda essa região, né, do nosso abdômen. Também traz alegria, ajuda na digestão, acalma a mente. Essa aula foi patrocinada pela Decathlon, me custou R$0, ainda ganhei um bonezinho e uma água. E logo depois fui abordada por um fotógrafo que tiraram essas fotos lindas minhas. E aí eu paguei R$5 pra ele. E logo depois fiquei numa roda de música da Lilian e também paguei R$5 pra ela, porque ela é maravilhosa. Segue ela aí nas redes sociais. Levava vida. Quem canta reza 2 vezes, gente. Vamos lá. Gostava de sobraia. Você gostar tanto do seu ao estar azul. Vai, João! Não jogar pra mim o meu jeito assim. Que alegre o meu. Amor da minha vida, daqui até a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade. De quando o filme as grandes parecendo a café.
dei uma paradinha no Fiesp, enchi minha garrafinha de água, dei uma descansada e voltei para aproveitar ainda mais tudo que tinha de maravilhoso na Paulista. Finalmente, 5 horas da tarde, tive que voltar pro Airbnb para pegar minhas coisinhas e ir pro Tietê. Então, peguei 2 metrozinhos. E o final ficou o seguinte: quanto vocês acham que eu lucrei no final? Tchananã! Total ficou R$ 1.207,15. Então, eu consegui lucrar. O que vocês acharam? Vocês acharam que compensa? Pra mim, eu acho que compensa, porque eu tô sempre viajando, conhecendo pessoas novas, me divertindo, então acho que o mais importante é isso. E vocês, fariam uma viagem dessa? Se você tiver alguma dúvida sobre viagem, tatuagem, manda aqui nos comentários e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo!